Boa noite, querida igreja. Boa noite. Irmãos, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja musical. Eu sou apaixonado por música, todo mundo sabe muito bem disso. E nós a gente está vendo novos grupos se formando, graças a Deus. Eu queria que a gente tivesse uns 10 grupos que ficassem disputando cada domingo, quem me dera. Um dia vamos ser assim, né? Graças a Deus pelas irmãs, os irmãos que cantam e tocam. Deus abençoe seu ministério musical. Muito bem, queridos. Antes da nossa meditação, eu gostaria mais uma vez de apresentar a Selmizinha, essa moça que está aqui, ó. A Valéria disse que era a caçulinha, né?
Era a minha menininha de sítio, mas não é mais. Agora ela é uma mulher formada. É que ela dizia, eu sou uma menina de sítio, mas não é mais. Ela mudou, agora é uma filósofa, não é mais uma menina de sítio. E ela veio visitar a gente, graças a Deus, que coisa boa que você está aqui, eu já falei para ela. Aí ela, muito emotiva, ficou assim, mas eu disse para ela o quanto era bom ela estar aqui com a gente, que a gente orou muito para ela poder vir. E hoje ela está aqui, graças a Deus. Tomara que você curta muito essas férias, 15 dias com a gente, ok? Muito bem, queridos. Vamos passar a nossa meditação? Não vamos passar a nossa meditação. Vamos orar para os pequeninos irem lá para trás. Por que ninguém disse nada? Você não quer ir para lá, para cá, para a passinha do dia? Vamos, muito bem. Hoje minha mãe falou certo. Você falou no menino de sítio, ninguém primeiro. Tem que falar no menino do sertão. Ah, tá certo, é mesmo. Aqui não existe menininho de sítio, existe menino do sertão. É que lá em São Paulo, interior é tudo sítio. Fazenda, chácara, tudo. Não existe outro termo assim. Você mora no sítio, é? Muito bem, queridos. Vamos orar para a saída dos pequeninos. As criancinhas então podem ficar de pé. Vamos ficar de pé? E vamos fechar os olhos e falar com o Papai do Céu. Você não é criança, não? Oremos então com os pequenos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque é uma alegria para todos nós termos tantas crianças em nossa igreja, ó Deus, que nos enche de alegria, nos faz, ó Deus, faz com que os nossos cultos sejam ainda mais alegres e festivos. Agora, Senhor, elas vão sair para a gracinha delas, onde vão estudar a Tua Palavra, conforme o seu entendimento, conforme, ó Deus, possam compreender. Usa, ó Deus, a Tua serva, a irmã Irene, que estará ministrando a Tua Palavra às nossas crianças. E abençoa, Pai, este culto, para que todas tenham os seus coraçõezinhos abençoados pela Tua Palavra reveladora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, pode sair. Vai, corre, senão fica para trás. Vai mais tempo. Quem demora muito fica para trás. Muito bem, queridos, agora sim, vamos à nossa meditação. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 60 até o 69. João 6, do 60 a 69. João capítulo 6, de 60 a 69. Fiquemos todos de pé em reverência à palavra de Deus. E vamos ler como estamos habituados. Eu leio na minha versão e os irmãos me acompanham em leitura silenciosamente. Assim nós evitamos o choque entre as versões e todos compartilhamos da beleza do texto. Diz assim então a palavra de Deus: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras de Jesus, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Então respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos meditar, queridos, sobre os que compreendem a palavra de Deus. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos neste lugar a ação do Teu Santo Espírito nos trazendo as Tuas palavras.
Portanto, ó Deus, nesse momento, trabalha nossos corações para que todos possamos compreender claramente os teus conselhos, de modo que nossos corações sejam ainda mais transformados pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o que estava acontecendo com Jesus é que as pessoas estavam com dificuldade de aceitar a sua palavra. Não é dificuldade de compreender, é dificuldade de aceitar. Disseram, é duro esse discurso. É complicado a gente ter que entender isso. O que Jesus estava falando começou quando Jesus disse, eu sou o pão do céu. Porque o pessoal, eles veneravam, passavam aquela história lá do maná, que era o pão que desceu do céu. Então Jesus disse, isso é uma coisa do passado. Vossos pais comeram do maná e morreram. Então aquele pão não era o pão legítimo. Eu sou o pão legítimo. Porque a palavra que eu estou dizendo é uma vez só que você se alimenta dela e nunca mais a perde. Nunca mais precisa se alimentar outra vez. Portanto, eu sou o pão que desceu do céu. Aí isso gerou discussões, gerou problemas. São muitas as discussões diante de novidades teológicas, não é verdade? E Jesus, na sequência da sua explanação, ele disse, quem não comer da minha carne, que é o pão, e quem não beber do meu sangue, não tem a vida em si mesmo. Imagine que dificuldade isso para aquele povo judeu, que tinha como comer a carne subentende uma morte, e ninguém podia tocar no morto. Beber o sangue era uma coisa proibitiva demais para os judeus, de qualquer que fosse o tipo de sangue, porque eles consideravam que a vida estava no sangue. A gente lê no Levítico, eu não lembro, Levítico 17, o capítulo 17 tem as normas para o sacrifício, e ninguém podia tocar no sangue, porque a vida estava no sangue, todo o sangue era dedicado ao Senhor naqueles sacrifícios antigos. Então eles tinham uma ideia assim diferente, ritualisticamente diferente sobre o sangue. Então Jesus chega e diz, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, não vai conhecer o reino de Deus. É claro que se escandalizaram, não aceitaram, compreenderam, mas não aceitaram. Compreenderam que a carne de Jesus era o corpo dele, significava assimilar o corpo de Jesus, que é a igreja. É claro que lá era muito embrionária a igreja, era de difícil compreensão. As pessoas não tinham a visão que a gente tem hoje da igreja. Hoje é tão claro para a gente a obra de Jesus, mas ali não era. Estava complicado mesmo. É aqueles que não tinham seus corações sensibilizados, como alguns discípulos mostraram, que já estavam, rejeitaram a palavra de Deus, recusaram o que Jesus estava falando. E muitos deram as costas e se retiraram dele. Eu imagino a tristeza dos apóstolos, dos discípulos que estavam ao lado de Jesus e que certamente viram a conquista, viram muitos se aproximarem, viram o interesse de muitas pessoas e de repente, diante de uma pregação difícil, diante de uma pregação em desacordo com o que se esperava ouvir, muitos deram as costas e foram embora. E eles ficaram vendo aquelas pessoas irem embora, em silêncio. Foi quando Jesus olhou para eles e disse, e vocês? Vocês são mesmo fiéis? Então, queridos, aqui nós encontramos alguns elementos que nos mostram com muita clareza quem são os cristãos legítimos, os cristãos verdadeiros. Os cristãos são aqueles que seguem a Jesus, né? A gente vive num país que se diz cristão. Eu não me canso de dizer que nós conhecemos essa palavra cristão como um título de brasileiro. Quem é do Ocidente é cristão. E quando na verdade isso não condiz com a realidade. Isso não é uma verdade. Nem todos somos cristãos. Não vivemos num país cristão. Vivemos num país evangelizado. Todos já ouviram falar do evangelho, mas nem todos são cristãos. Nós vemos que o próprio texto no apóstolo João diz, Jesus sabia que nem todos eram cristãos, estavam todos na igreja, estavam todos interessados em Jesus. Jesus era um pregador exímio. Eu imagino que Jesus falando, todo mundo ficava maravilhado ouvindo. Então é claro que isso atrai multidões. A vida inteira atraiu, até hoje grandes pregadores, eloquentes, brilhantes, atraem multidões. Então a beleza da palavra chama a atenção das pessoas, mas quando a palavra se torna dura,
é necessário que existam elementos especiais no coração para que possamos aceitá-la. Então vamos ver, irmãos, quais são esses elementos que são fundamentais no coração de quem de fato aceitou a Jesus como Senhor e está pronto para ouvir a sua palavra. Logo no versículo 66 nós encontramos dois desses. O primeiro desses elementos é quando ele diz que alguns dos seus discípulos o abandonaram. O verdadeiro cristão, aquele que é cristão não por título, não por tradição do país, não por tradição familiar, mas é cristão por convicção, é cristão porque compreendeu o que foi que Jesus fez, ele nunca jamais o abandona. Nunca de forma alguma se desvia, lhe dá as costas e vai embora. Não existe este cristão. Existe o pseudo-cristão que faz isso. Existe o crente cristão. Tem aquele que crê que é cristão, que acha que é cristão. Existe o convencido. Não o convertido, o convencido, esse dá as costas a Jesus. Mas aquele que compreendeu o que é que ele fez, o que foi que aconteceu naquela cruz, qual é o significado da vida de Jesus, da sua palavra, de forma alguma o abandona. Será um cristão intrépido, um cristão que não se abala, mesmo diante das dificuldades, das palavras duras, mesmo diante das pregações rudes. Pode uma pregação rude? Claro que pode. Jesus tantas vezes olhou para as pessoas e disse: hipócritas, fingidos, pecadores. São rudes, mas eram verdades. E os crentes verdadeiros, aqueles que foram transformados, aceitam a palavra. É muito fácil, irmãos, encontrarmos pessoas que querem ir para uma igreja e ouvir pregações de consolo. Você vai se dar bem, Deus vai abençoar isso, isso e aquilo, e você não vai ter nenhum problema. Essa pregação é muito doce aos todos os ouvidos, mas a verdade não significa ser doce. A verdade em si, ela traz o que precisamos ouvir, seja bom ou não, e nem sempre aceitamos. É necessário que nossos corações sejam legitimamente cristãos para podermos ouvir sem balançar e aceitar as palavras, duras ou não, doces ou amargas. No mesmo versículo nós encontramos a segunda qualidade do verdadeiro cristão, quando ele diz: e já não andavam com ele. Os cristãos verdadeiros andam com Jesus. Não são aqueles que conhecem Jesus. Conhecer Jesus todo mundo conhece, irmãos. Não são aqueles que vão para a igreja domingo. Também são muitos, são milhões. Mas são aqueles que andam com Jesus durante toda a semana, em todos os lugares. O que significa andar com Jesus? A gente sabe que Jesus foi para o céu, não foi? Ele disse: eu vou para o meu Pai. Jesus não está aqui, não está sentado aqui. Ele está presente na pessoa do Espírito Santo, como nós sabemos, mas não está aqui em carne e osso. Então, como é andar com Jesus? Andar com Jesus significa ter o seu caráter, a sua personalidade em nossos corações, de modo que nós transpareçamos as suas qualidades em nosso viver, em nosso agir, em nosso palavreado, em nossas decisões, em nossos planos. Nossos sonhos são alterados quando andamos com Jesus, e o mundo vê isso, vê em nós que nós somos diferentes, que mudamos, porque quem anda com Jesus muda. E aqueles que não compreenderam não mais andam com Jesus, até vêm para a igreja, até ouvem pregações, às vezes interessantes, mas saem pela porta da igreja e já não andam mais com Jesus, porque não são cristãos transformados, não são cristãos convertidos, são cristãos convencidos, persuadidos, são cristãos inteligentes. Eu acho até que comentei com os irmãos que eu conheci um homem que disse que queria criar seus filhos dentro da igreja por uma questão de racionalidade. O ambiente da igreja é mais seguro para os meus filhos, dizia ele. E eu perguntei: mas você então não é cristão? Ele: claro que sou, porque eu estou na igreja, me batizei. Na cabeça dele, cristão é o que se batiza. Então nós temos mesmo no Brasil 200 milhões de cristãos, mas não temos aqueles convictos que nunca se afastam, estão sempre com Jesus.
que é a segunda qualidade do verdadeiro cristão. Mais adiante nós encontramos uma terceira qualidade, no versículo 68, onde o apóstolo Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O cristão entende a mensagem de Jesus, aceita as palavras de Jesus que estão registradas na Bíblia, aceita a mensagem sem duvidar, sem rejeitar, mas aceita a palavra. Eles tinham dificuldade, também ouviram as mesmas pregações que os outros. Por isso que Jesus olhou para eles: e vocês também vão sair? Vocês também podiam sair, ouviram as mesmas coisas, mas eles disseram: nós entendemos o que significa essa palavra, nós sabemos que essas são as palavras da verdade. Portanto, o verdadeiro cristão ouve a mensagem, quer a mensagem. Eu me lembro quando era adolescente, eu tinha a turma, adolescente conversa muito, né? Às vezes conversa muito. E a nossa turma de adolescente era muito grande na igreja, e eu me lembro que o comentário deles era assim: ó, tem problema da mensagem. A mensagem do pastor, nós vimos numa igreja que o pastor pegava 40, 50 minutos, eram mensagens maravilhosas, mas eram muito grandes para os adolescentes, e eles reclamavam muito disso. E eu lembro que a conversa era assim: agora tem o problema da mensagem, tem que argumentar a mensagem só depois que acabar, como se aquilo fosse um período chato. E eu me lembro que alguns adolescentes, me lembro até de alguns que até se tornaram pastores depois, eles diziam: rapaz, é o que eu mais gosto no culto. E aquilo me chamava a atenção. Um menino igual a mim, e ele gostava das partes mais nobres do culto que eu mesmo não compreendia. Então o cristão convertido ama ouvir a mensagem, gosta de ouvir a verdade, mesmo que ela não seja doce, mesmo que seja um duro discurso, tem prazer na mensagem. O apóstolo Pedro disse: o Senhor tem a palavra que eu preciso ouvir. Isso difere um verdadeiro cristão. E por fim, nós vemos no último versículo que lemos, no versículo 69, quando ele diz: nós sabemos, temos crido que tu és o Santo de Deus. O Santo de Deus era o que os judeus esperavam que um dia viria para mudar o mundo. O Messias, o escolhido por Deus para transformar a história. E eles disseram: nós sabemos, reconhecemos que o Senhor é aquele que a gente esperava. E é onde a gente encontra a quarta virtude do verdadeiro cristão: sabe que Jesus não é um fato histórico apenas, não é somente um profeta que aconteceu, um sábio, um homem que foi brilhante. É mais do que isso, era o próprio Deus que veio para o nosso meio, assimilou a nossa carne, o nosso sangue, como somos, para poder nos explicar o que é o pecado e nos dar a possibilidade de assimilarmos a sua carne e o seu sangue, comermos a sua carne e o seu sangue e mudarmos, assimilarmos a sua vida divina. Eles sabiam então que Jesus era o próprio Deus. Talvez aqui seja o mais duro diferencial entre o cristão verdadeiro e o cristão nominal. É saber que Jesus é o próprio Deus em forma de gente. E todas essas coisas, irmãos, só é possível através de um fenômeno que foge ao nosso controle. Nós podemos voltar um pouco no versículo 65, onde Jesus disse: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe conceder. Ninguém vai compreender a mensagem se não houver uma sensibilidade trazida pelo Espírito Santo. Nada podemos fazer para compreendermos a mensagem. De acordo com a nossa lógica, a nossa capacidade de raciocinar, nunca vamos entender a divindade de Jesus, a mensagem de Jesus, e ela vai sempre ser ou incômoda ou vazia, porque é necessário que nossos corações sejam sensibilizados pelo próprio Deus. Tudo começa com o próprio Deus. O que nós então temos que fazer? O que é que cabe a nós? É tão somente, queridos, abrir o coração, amolecer o coração e permitir que o próprio Deus
trabalhe nossos corações para que compreendamos a sua mensagem. O próprio Deus sensibilize o meu e o seu coração para que a mensagem possa encontrar terreno fértil em nossos corações, de modo que possa germinar, mas somente a partir do Espírito Santo. Então, queridos, como fazer? Não é necessário um esforço físico, não é necessário ir lá para o gabinete e se confessar para o sacerdote. É tão somente necessário a gente fechar o olho e falar com Deus, porque é para Ele que a gente tem que abrir o coração. Não é para igrejas, não é para pastores, não é para irmãos, é somente para o próprio Deus, que não invade nossos corações. Estudávamos aqui na sexta-feira. O Senhor simplesmente bate a porta